Só para falar para vocês, o São Paulo, depois de não fechar a contratação do Thiago Mendes, manteve contato com o Pitombeira, que é o empresário dele, manteve conversas e conversações sobre o assunto, e o São Paulo avançou muito na chegada do Thiago Mendes para o meio do ano. O São Paulo voltou a ter uma expectativa muito grande, porque as conversas estavam meio congeladas, retomou nos últimos dias e deu uma evoluída muito grande para uma possível chegada dele para o meio do ano. Claro, tudo vai influenciar com relação aos resultados no Paulista, nos próximos meses, para ver como o São Paulo vai se comportar, como o São Paulo vai agir, inclusive em janela. Lembrando que daqui a 7 dias, uma semana exata, abre uma mini janela de mais 30 dias que você pode contratar jogadores sem contrato e jogadores que disputaram os estaduais, como eu vinha falando para vocês. Então, existe ainda essa possibilidade de daqui uma semana o São Paulo já poder fazer contratações, caso assim seja entendido e caso seja necessário para as próximas competições, enfim, para o que vai vir aí pela frente para o São Paulo. E isso passa muito pelo que vai acontecer nesse jogo de hoje. Eu vi muitas perguntas também sobre as questões da reforma do Morumbi, esse é o último tema que eu vou falar agora, no vídeo de hoje. E sobre a reforma do Morumbi, é o que eu venho falando para vocês. O assunto Fidic entrou na frente, o assunto Marinax Cotia entrou na frente e o assunto reforma do Morumbi ficou para depois. Como eu falei para vocês, como a W Torre e o São Paulo existia uma conversa de uma implementação mais radical da reforma, e não necessariamente só dá uma guaribada, rebaixa o gramado e aumenta a arquibancada. Esse cenário ficou de lado. O outro cenário é um cenário de uma implementação mais agressiva do estádio, em que teria uma mudança de característica muito maior. Eu expliquei isso num vídeo longamente há 2, 3 meses atrás, não me lembro quando, acho que foi novembro, dezembro, algum momento assim, em que eu abordei sobre esse assunto. Se você pesquisar no nosso canal, você vai ver eu falando longamente sobre esse assunto, demais detalhes, mas para você entender o conceito, como a implementação ela é mais agressiva e mais radical, demandaria o estádio ficar parado mais tempo. A situação financeira do São Paulo não ajuda. É um assunto extremamente polêmico. O São Paulo colocou para o fim da fila este tópico. Só que você tem do outro lado uma W Torre, você tem um contrato, você tem um pré-contrato assinado com os caras, você tem uma carta de intenção, você tem uma série de fatores. Você tem gente que está trabalhando nesse projeto já tem um ano, vai, sobre essas questões. E o São Paulo não saiu do lugar. Então, tem gente incomodada com esse demora. O São Paulo não tem como acelerar demais esse processo por conta do que eu falei. O São Paulo nem quer acelerar esse processo porque seria mais uma bola dividida. E a reforma do Morumbi, neste momento, ela ficou para trás entre as prioridades do clube. Então, para quem pergunta sobre isso, melou, não vai sair, e aí quando é que vem, quando é que vai essas coisas, o São Paulo, como eu já venho falando para quem presta atenção mais tempo nos vídeos, deixou esse assunto um pouco para trás, por conta também das polêmicas e da quantidade de questões envolvidas nisso, como também não jogar mais no São Paulo, no estádio, como deixar de ser uma fonte de renda, como normalmente acaba sendo da torcida do São Paulo encampando, como foi nos últimos anos, apesar desse ano estar mais fraco por conta de questões políticas, notícias péssimas, acaba tendo um descasamento, né? Acaba tendo uma ruptura entre a percepção da torcida de como o clube vem com um aumento de dívida, com déficit, com notícias negativas, vendo os outros times contratando a rodo, o time naufragando, patinando, e aí envolve tudo isso, aumento de ingresso, a questão do aumento do sócio-torcedor, tudo isso acaba pesando negativamente para esse início de ano muito ruim comparado aos outros anos do São Paulo. Vamos torcer para que isso melhore, mas tenha em mente que a questão da reforma do Morumbi, a reforma do estádio, tão alardeada no final de 2023 e que ficou aí para trás, que toda hora alguém pergunta, morreu, não tá, o que aconteceu, não vai sair mais, etc., ficou fora dos planos de prioridade do clube. Isso pode até acabar dando para trás depois e acabar miando o projeto nem saindo mais do lugar? Pode. Mas hoje ele não é que ele está morto, ele está na última posição da fila em prioridades. Como eu falei para vocês, a prioridade do São Paulo hoje é se recuperar financeiramente, é ajustar as finanças do clube e conseguir fechar esse processo do MOU com
o Marinax e aí caminhar. Depois disso, se as coisas estiverem melhores, se as coisas evoluírem, as coisas caminharem de uma forma mais satisfatória, aí, quem sabe, talvez esse projeto volte a estar em voga e as pessoas passem a dar mais atenção e mais luz para isso. Beleza, pessoal? Queria agradecer vocês pela presença, desejar mais um ótimo dia para vocês aí de trio elétrico, de bailinhos, de clubes, de festas e farras com vocês. Como eu brinquei com o pessoal riu muito falando que eu sou mais de antena um. Pessoal, não tem condição, cintura dura, e eu não tenho a menor condição, nem quando eu era mais novo, olha para minha cara, essa cara de nerd, vocês acham que eu vou conseguir ter desenvoltura para meter um tchacabum e ainda dançar, para fazer coreografia de achazinho, não tem condição. Esqueçam, não tem a menor chance. O senhor ainda falou, ah, Zé, que só se mexe, cai lá na pipoca, tá tudo certo. Vocês estão completamente piroca da cabeça. Isso não dá para mim mesmo. Agradeço, me divirto com vocês, acho muito louco, me divirto com os vídeos, com o pessoal brincando com a sacanagem, mas para mim não dá, gente. Para mim não dá de verdade, de novo, não tem condição. Fico aqui na minha, aceito minhas limitações. Aproveitem a segunda-feira, se você está trabalhando, bom trabalho. Se você está curtindo, curta. Fiquem bem, fiquem com Deus, estamos juntos, forte abraço. Vamos, São Paulo, e fui!